A paz de Cristo, meus irmãos. Esse aqui é um vídeo que vai chamar mais a atenção dos pentecostais, né? A unção até nos ossos. E tem mesmo? Tem. Unção nos ossos. Vamos lá para o livro de capítulo número 13 do livro de 2 Reis, no versículo 20, nós vamos ler a seguinte coisa a respeito de um homem chamado Eliseu. Os irmãos pentecostais, com todo carinho, gostam demais dessa mensagem. Por quê? Ela fala da unção de Deus. E a unção que permanece. E você pode ver aqui no texto que nós vamos ler, no capítulo 13, versículo 20, de 2 Reis, que mesmo depois de morto o profeta, ainda havia unção nos ossos dele. Olha só. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles, um homem, eis que viram um bando, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Aqui termina no ponto, mas se o escritor continuasse, colocaria, e ainda saiu correndo. Mas ele saiu correndo. Se ele se levantou, na hora que estava vindo as tropas, tinha um determinado período que entravam umas tropas lá nas terras de Israel, e foi bem nesse dia que estava enterrando um homem, e essas tropas estavam entrando lá, e os homens, não cuidando, jogaram o corpo do homem lá. E como não havia caixão naquela época, aquelas coisas, né, que nós vemos hoje, os ossos ficavam expostos lá. E aí os homens jogaram o corpo daquele homem morto. Quando o homem bateu nos ossos de Eliseu, o homem reviveu. O homem levantou e também saiu correndo junto com os homens para fugir daquelas tropas, né? Agora o que chama atenção é aqui, por que motivos que aquele homem ressuscitou ao tocar nos ossos de Eliseu? Bom, primeira coisa que nós devemos saber é que Eliseu, ele era um grande homem de Deus. E lembrar também que quando Elias foi levado num redemoinho e foi separado ali entre eles por uma carruagem de fogo, Eliseu estava ali presente, ele pediu uma unção dobrada da unção que tinha na vida de Elias. E Deus concedeu a unção para ele. Então Eliseu, ele era um homem cheio de unção. E a unção permaneceu até nos ossos daquele homem, mesmo depois da sua morte. E aí nós vemos que um homem foi ressuscitado por tocar nos ossos dele. Tem irmãos que eu já ouvi até mensagem que falam que Elias operou, né, tantos sinais, né, e Eliseu foi o dobro. Então quando o Eliseu morreu, não tinha se completado o dobro dos sinais que Elias tinha feito, né? E aí aquele lá foi o outro sinal que se cumpriu, né? Mas eu acredito que a unção ela permanece, meus irmãos. Até porque no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, todos nós seremos arrebatados. Então, nós seremos ressuscitados, né? E se estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, o nosso corpo, ele se torna templo de Deus, né? Eu acredito que havia, assim, unção ainda nos ossos do profeta.